Irmãos, pastor Evandro, juntamente conosco, já vemos falando sobre a igreja, Apocalipse, vemos falando outros assuntos em relação aos propósitos de Deus, né, e o destino da humanidade. É um assunto importante, é um assunto que é necessário nós conhecermos, para podermos entendermos um pouco mais. E hoje vamos estar finalizando essa série, o pastor Evandro depois trará uma nova série, e hoje gostaríamos de continuar falando um pouco mais sobre as igrejas de Apocalipse. Já falamos sobre 3 igrejas, e as igrejas que nós falamos foram de Pérgamo, Esmirna, né, e Tiatira. Hoje estaremos falando sobre Éfeso, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É interessante quando nós olhamos, Apocalipse é um livro cheio de símbolos, né, cheio de simbolismos, cheio de representações. E por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de interpretar, estudar Apocalipse. E realmente é difícil, não é fácil, não é para qualquer um. Mas Apocalipse, quando ele fala sobre as 7 igrejas, e esse número 7 tem um simbolismo, tem uma representação forte, né? Que diz ali em relação à plenitude, aquilo que é completo, aquilo que é perfeito. E nós entendemos, é muito claro, que quando Cristo fala sobre essas igrejas para João, nessa revelação, ele está falando na sua totalidade da igreja na terra, na sua atualidade hoje, nos dias de hoje. Então aquilo que ele aponta como qualidade, aponta também como um defeito, um problema que deve ser corrigido, deve ser alterado, modificado, está falando das igrejas de hoje. Está falando daquilo que serve para nós hoje, individualmente. Quando nós falamos igreja, às vezes as pessoas param e em casa pensam, a igreja, a ou B ou C. Não, está falando de você, está falando de nós. Nós somos a igreja do Senhor. E isso é importante. E nós vamos então dar continuidade, né, justamente falando sobre isso, sobre essa significado dessa igreja que representa as igrejas atuais. E nós vamos começar a tomar esse bate-papo aí. Amém. Ô, pastor Herbert, diante do que o pastor Relmar falou, que as igrejas da época, 7 igrejas, são a representação das igrejas de hoje, né? Então as exortações que Jesus deixou para as igrejas da época, serve também para as igrejas de hoje? Com certeza. Um erro das pessoas é quando elas pensam que aquilo que Jesus falou era apenas para aquele tempo, passou. O que Jesus falou foi para aquele tempo, é para o nosso tempo e também para o futuro. As exortações, as correções, os ensinamentos. E é por isso que nós precisamos aprender com a palavra do Senhor, o nosso Deus. E é tão importante isso que a igreja, ela não deveria nem aceitar aquilo que Jesus não aceita. A igreja, ela não poderia compactuar com aquilo que Jesus ele não aprova. E nos nossos dias nós temos visto às vezes igrejas deixando os ensinamentos de Jesus para se aplicarem aos seus próprios ensinamentos humanos. E isso tem gerado, às vezes, ou por que não dizer na maioria das vezes, um grande, como eu posso dizer de uma forma assim para todos entender, um grande erro, porque as pessoas têm andado de forma errada, têm caminhado de forma errada, mas por quê? Porque têm recebido ensinamentos errados, que fogem daquilo que Jesus ensinou. Submeter aos ensinamentos de Jesus, esse é o dever de toda a igreja. Ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, esse é o dever de todo pastor e de toda a igreja. Isso aí. Sério isso. Amém. Pastor, na verdade, quando a gente fala de interpretação, a gente fala de contexto histórico, né? Sim. Para entender o que aconteceu na época,
para poder interpretar o que o autor está dizendo para a época e trazer para os dias atuais, né? Isso. Então, para o pessoal em casa contextualizar um pouquinho sobre Éfeso, né? Qual era o contexto, pastor, da época para essa igreja? Interessante que aquilo que você acabou de falar, às vezes as pessoas não se dão conta, elas não entendem às vezes por que a Bíblia se dirige a alguma certa situação, a uma igreja, determinado lugar, e aqui não estou falando só agora de Apocalipse, estou falando do Novo Testamento, né, as igrejas escritas por Paulo, né, enfim, e é justamente compreender a real situação daquele local. Éfeso, o interessante é que Éfeso significa desejado. Por que desejado? E nós vamos entender um pouquinho. Porque Éfeso, na realidade, é a capital da província romana na Ásia Menor. Era um local, né, residência oficial do governador. Quer dizer, era um lugar importante, era um lugar que tinha um valor comercial, um valor histórico. E só para entender, só para a gente ter uma noção, juntamente com Antioquia, Éfeso era os maiores centros do cristianismo na época primitiva, da igreja primitiva. Então ali o povo estava ali, era um grande centro, né? Havia essa questão. E o interessante é que, assim como outras igrejas, nós falamos já no passado, né, nas semanas passadas, Éfeso, ele tinha um centro de adoração à deusa Diana, ou Ártemis. Se vocês pegarem lá no contexto, verem lá no capítulo 3, nós vamos ver que tanto Diana, porque algumas traduções traz Diana, algumas traduções traz essa Ártemis. Porque na realidade para os romanos, Diana, e Ártemis para os gregos. Isso me lembra uma coisa interessante. A mesma pessoa com dois nomes diferentes. Isso não lembra alguma coisa no Brasil? Nós temos uma mesma figura, às vezes representando e chamada de nomes diferentes. É coisa inventada por homens. São coisas levantadas que não é coisa de Deus, não é bíblico, não é um princípio da palavra. São cultos ali, idólatras, que eles faziam e eram terríveis, né? Os cultos, por exemplo, nesse sentido aqui, além dos sacrifícios que haviam, alguns sacrifícios, contavam com a prostituição cerimonial. Vocês têm noção do que é a prostituição cerimonial? Faz parte, né, daquele evento, daquele momento do culto, né, a prostituição. Faz parte da cerimônia. Isso era comum. Então, para vocês terem ideia, como era o contexto em que Éfeso, a cidade de Éfeso, encontrava essa igreja de Éfeso, onde ela estava nesse momento. É algo terrível. Pastor, se a gente for pesquisar no livro de Atos, capítulo 19, tem um contexto lá que o pessoal ficou furioso quando falou mal da deusa. Da né? deusa? Eles ficaram chateados. Enfim, quem quiser saber um pouquinho mais dessa briga. Tanto que algumas traduções ali chama de Ártemis, ou algumas traduções chamam Diana. Na realidade se refere ao mesmo ídolo, né? A mesma deusa, né? Entre aspas, né? Amém. Então quem quiser saber um pouquinho mais dessa briga, Atos 19, fala tá um lá. pouquinho dessa, como é que esse pessoal gostava da Diana, né? Amém. Vai falar mal no Brasil, vai mostrar uma verdade no Brasil, né, de algumas situações religiosas, como o povo se levanta. Era a mesma coisa na Bíblia, era a mesma coisa. E atualmente é a Turquia hoje, né? A igreja Isso. de Éfeso está hoje localizada na Turquia. a Turquia. O pastor Herbert, diante de todo esse contexto que o pastor Helmar falou para nós, como que Jesus estava vendo a igreja de Éfeso? Como que Jesus olhava para aquela igreja? Isso é muito importante nós prestarmos atenção, porque Jesus não vê como o homem vê. Porque aos olhos humanos, se nós estivéssemos olhando para a igreja de Éfeso, nós só iríamos ver qualidades.
nós iríamos dizer: olha, essa igreja pratica a doutrina, esta igreja tem boas obras, essa igreja ela demonstra que realmente ela ama a palavra, ela realmente demonstra que ela não aceita aquilo que foge dos ensinamentos. Mas isso é tão sério que quando nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, primeiro e o segundo versículo diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. O que me chama e muito a atenção é que Jesus começa a primeira carta para a igreja de Éfeso. Mas por que me chama a atenção? Porque o apóstolo João pastoreou a igreja de Éfeso. E isso é tão importante de nós nos atentarmos, porque, quem sabe, o próprio apóstolo João, se estivesse olhando para a igreja, ele não teria visto algo que Jesus viu lá no íntimo, lá no profundo daquela igreja. Algo que Jesus vem e repreende aquela igreja, que foi a questão do primeiro amor que ela havia abandonado. Mas Jesus, ele diz que passeia no meio da igreja. E ele diz também que os pastores estão nas mãos dele. Olha que versículo interessante. Jesus está ensinando a sua igreja: eu cuido dos meus pastores. Ó, eles vão pastorear, mas eles estão nas minhas mãos. Mas eu também passeio no meio da igreja. E é por isso que, se nós pegarmos as 7 cartas, as 7 igrejas, nós vamos ver Jesus dizendo: conheço. Jesus estava dizendo: eu conheço essa igreja. Vocês acham que conhecem, mas eu conheço. Eu sei o que ela faz de errado, eu sei o que ela faz certo, eu sei o que ela precisa mudar, e eu sei o que está bom e deve continuar. Então Jesus, ele conhece a sua igreja. Jesus, ele conhece esta igreja. Jesus, ele conhece a nossa igreja onde nós congregamos. Jesus, ele conhece a igreja. E nos alegra em saber que Jesus passeia no meio da igreja dele. Aleluia. Nos alegra saber que quando estamos celebrando, quando estamos cultuando, nesse exato momento, ainda que seja online, Jesus está passeando no meio da igreja Glória dele. a Deus. Amém. Isso traz uma alegria muito grande ao nosso coração. E traz uma alegria também em sabermos que Ele conhece a sua igreja. E é por conhecer a sua igreja que Ele tem elogios, mas Ele tem também repreensões. Na verdade, quando Jesus disse assim, que conhece as igrejas, para muitos isso é motivo de alegria. Para outros isso é motivo de tristeza, né? Porque Deus está sempre sondando os corações. Deus conhece o mais íntimo do homem, né? Isso, para quem tem uma vida reta diante de Deus, é show. Mas, por outro lado... Mas a gente vê muitas pessoas aí com a vida parada, que talvez até dentro da igreja a gente olha e fala assim: que irmão abençoado. Aí Deus fala assim: não, esse eu conheço no íntimo dele. Então, assim, tem o lado bom, mas tem o lado muito perigoso para quem quer levar uma vida de qualquer maneira, né? E isso que é muito interessante também, porque tem pessoas vivendo de qualquer maneira e achando que Jesus não está vendo. Mas Jesus, ele conhece. Ele vê aquele íntimo que ninguém mais vê. Ele vê a intenção. Ele vê a motivação do coração. E é muito importante nós nos atentarmos a isso. É interessante... Quer falar alguma coisa? É interessante que nessa igreja, quando Jesus fala, né, que conhece, ele fala em relação àqueles homens se denominavam apóstolos.
eu fico muito preocupado. Glória a Deus porque a igreja no Brasil está crescendo, no mundo. Glória a Deus porque as pessoas estão se colocando à disposição de Deus. Mas eu fico muito preocupado com aquelas pessoas que se autoproclamam algum líder espiritual. Não existe uma unção, não existe uma direção de Deus, né? Porque se nós olharmos na palavra de Deus, ou Deus diretamente ali faz uma forma sobrenatural, ou Ele sempre usa alguém para levar alguém, para ungir, para separar, para conduzir e levantar, né? Ou como apóstolo, como profeta, né? Como servo de Deus. Isso é preocupante, porque nós estamos vivendo dias em que daqui a pouco vai ter os títulos de semideus. Claro que nós estamos brincando, mas está chegando um ponto que a gente vê algumas coisas, e aí eu peço muito cuidado para vocês. O pastor Evandro tem falado isso muito. Cuidado com o que você acessa, cuidado com o que as pessoas estão vendo, porque a internet é um mundo praticamente sem lei, né? É um mundo que todo mundo faz o que quer, posta o que quer, e quando nós vemos algumas coisas é de arrepiar, né? Algumas pessoas que se dizem cristãs, se dizem líderes, se dizem homens de Deus ou mulheres de Deus, e fazem coisas que nós não vemos. Na verdade, pastor, diante do que você está falando, o que eu observo muito é o quê? E aí, quem sofre com isso tudo? É o povo. É o povo. É o povo. Por quê? Não conhece, qualquer coisa que ouve não vai confrontar com a Bíblia, e aí não vê o resultado na vida, porque se nós colocarmos em prática os ensinamentos, a Bíblia, não os ensinamentos do homem, mas se nós colocarmos em prática o que a Bíblia ensina, nós vamos ver o resultado nas nossas vidas. E muitas pessoas depois culpam a Deus porque não veem um resultado na sua vida daquilo que ouve muitas vezes do altar, mas que não sai do altar, mas não está saindo da Bíblia. Está saindo da boca de Deus. E nós vemos isso muito. Outra coisa, pastor, que eu acho que é legal pontuar quando o senhor fala desses pastores, né? É porque, assim, creio que o pastor entende isso também, que os pastores que são bem-sucedidos, que estão fazendo sucesso, que são, às vezes está, né, recebendo mais luzes, né? Não significa que esse pastor é um pastor falso, porque, por outro lado, ele merece honra, né? Porque às vezes aquele pastor lá que está bombando, que o negócio está bom, não está errado, e aquele humildezinho, pequenininho, que está em igreja pequena, aquele é manso, e não é necessariamente nessa ordem, né? Não. Então, às vezes a pessoa pega uma pregação muito legal, mas não investiga a vida desse pastor com o Senhor, porque de repente aquele pastor que está no auge, está lá, né, bem sucedido, às vezes é um homem de Deus, né? Sim. E às vezes a gente tem esse erro de não pesquisar a vida do pastor, como é que é em casa, como é que é com a esposa, né? Aí vem um pastor pequenininho, uma igreja miudinha, não, esse pastor é de Deus, é humilde. Deus. Não necessariamente. Nós não podemos medir. A coisa que o pastor Herbert falou muito bem colocado. Jesus, todo momento, falava: eu conheço. Eu conheço. Em Atos, tem um momento lá que o povo, os bereanos, ouvem o Evangelho, e naquela época o Evangelho era algo novo, a novidade. E ali, eu, desde que eu me converti, comecei a estudar a Bíblia. O problema hoje, nós temos que reconhecer, o povo de Deus, que se diz povo de Deus, não quer estudar a Bíblia. Se nós tivéssemos um culto de avivamento nesse momento, muitos a mais estariam participando. Mas como é um estudo da palavra, nós estamos trazendo à luz a palavra de Deus, para as pessoas compreenderem, elas têm dificuldade. E quando eu citei em Atos lá, quando os bereanos ouviram a palavra, a Bíblia registra que eles iam para as suas casas e pesquisavam. Claro que eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, mas pesquisavam sobre aquilo que foi dito, sobre aquilo que foi falado, anunciado, para ver se de fato realmente era assim. As pessoas hoje estão ouvindo, estão crendo, sem ao menos passar pelo crivo da palavra de Deus.
Isso é muito sério. É tão sério que as pessoas só lembram que tem uma Bíblia na hora de ir para o culto. E hoje em dia, nem mais na hora de ir para o culto, né? Porque está no celular, então agora eu nem lembro mais que eu preciso ler, que eu preciso meditar na palavra, que eu preciso ouvir o que o Senhor tem a me dizer. É verdade. Amém. Vamos lá, pastor. O pastor Herbert tem falado a respeito de igrejas, né? Uhum. E a gente aqui falando das 7 igrejas. Então, às vezes o pessoal está em casa lá, não, mas eu faço parte de uma igreja, né? Inclusive eu tenho o currículo da igreja aqui e todo o currículo da igreja eu cumpro, né? Tá ali todos os dogmas, tudo aqui que dizimista, ok, não uso, né? Frequento, vou lá, uso saia, corto o cabelo, bato ponto. tá tudo aqui. Eu acho que se Jesus viesse na época e falar, eu conheço as suas obras, ele ia falar assim, você cumpre tudo certinho. Então o pessoal pode estar em casa e perguntar, se eu cumprir tudo que está ali nas regras que a igreja ou o pastor determinou, está garantido, pastor? O céu, está tudo tranquilo? Aí Jesus não vai me cobrar nada? Uma parábola na realidade um fato, né? É interessante que lembrei agora. Jesus chega, aliás, um jovem se aproxima de Jesus. Ele chega para Jesus e fala assim, bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Ele sabia que Jesus estava pregando, anunciando o evangelho. E aquele jovem, ele não estava ali para ouvir de Jesus, olha, você tem que fazer isso, não. Ele estava ali para se gabar. Porque desde a juventude ele praticava aquilo que os judeus deveriam praticar. Ele seguia à risca os mandamentos. Tanto que Jesus pergunta para ele, você obedece os mandamentos? Não, desde a minha juventude. Obedeço todos eles. Eu estou alinhadinho com as regras, com aquilo que a minha igreja ensina. E Jesus, conhecendo a intenção do coração, e ali eu gosto de chamar a atenção, porque às vezes a gente ouve essa parábola do jovem rico, e a gente ouve distorcido, como se Deus não aprovasse a riqueza. Não é disso que está se tratando ali. Mas Deus, conhecendo o coração daquele jovem, ele sabendo que ali ele foi mais para se gabar diante dele, porque ele sabe, não, eu convicto, estou indo lá porque eu faço tudo. Ele vai falar, não precisa fazer mais nada não, está top para entrar no céu. Servo bom e fiel, né? Entra no céu. Jesus, conhecendo, nós voltamos novamente aí, eu conheço. Irmãos, meu amigo, minha amiga, Jesus te conhece. Jesus te conhece no seu deitar, no seu secreto. Jesus te conhece quando ninguém está à sua volta. Jesus conhece os seus pensamentos. E aí naquele momento Jesus fala para aquele jovem, só uma coisa te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. E aquele jovem se afastou triste, baixou a cabeça e se afastou. Jesus, na realidade, não queria que ele vendesse tudo. Ele estava botando em prova se ele realmente estava disposto a abrir mão das coisas para ir para o céu. Onde estava o coração daquele jovem? Mas vamos aqui para a igreja, né, de Éfeso. Interessante que muitos caem nesse erro. Claro que não é por você cumprir uma série de regras que você vai para o céu. Se fosse isso, Jesus não precisaria ter vindo a este mundo. Não precisaria. Bastava a gente ter uma regra, né, lá os 20, 30, 50, os judeus 613, né? Regras que tem que cumprir. Aquele jovem cumpria aquelas 613 regras. Só que ainda faltava algo. Então não é por isso. Veja bem, Apocalipse 2, versículo 4. Jesus fala assim, contra você, porém, tenho isto, que abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Pastor Herbert, aqui uma coisa que as pessoas, principalmente aquelas pessoas já mais tempo de igreja, né, caem nesse erro. Acham que, estou tanto tempo na igreja, eu já estou 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 70 anos na igreja. Né? Não, está tudo, não precisa mais nada, não.
Aqui para essa igreja, Jesus conhecendo o coração dessa igreja, ele olha e fala: contra você tenho que abandonou o primeiro amor. E esse primeiro amor você não reconquista ele apenas obedecendo regras e dogmas. Esse primeiro amor você só consegue se relacionando com Deus através de Jesus Cristo. Esse primeiro amor você só consegue trazer à sua vida entendendo quem é o Espírito Santo, o que esse Deus maravilhoso fez por você, fez por nós. Quando nos relacionamos com Ele, e nós começamos a amá-lo, nós não começamos a obedecer a Deus, a obedecer a palavra de Deus por obrigação. Nós obedecemos a Deus por amor, porque o amor dele por nós, a Bíblia diz que ele nos amou antes de nós o conhecermos. Esse amor nos constrange, e quando esse amor nos constrange, nós automaticamente nos rendemos e começamos a nos relacionar com esse Deus maravilhoso, e aí é gerado esse primeiro amor. Muitas igrejas, né, são fiéis, e era o caso de Éfeso, são fiéis nas doutrinas, pregam que é certo, né, mas não vivem mais o primeiro amor, não consegue ter aquele fervor, não consegue mais ter aquilo entre eles, ainda estão, a falta desse amor acaba levando eles uma vida se acostumando com esse mundo. Mas quando é apaixonado, quando ama esse Deus, isso não acontece. Éfeso era ortodoxa, era uma igreja que seguia fiel, né, aquilo, a doutrina, as regras, mas na conduta eram hereges, fugiam da palavra de Deus, perderam a capacidade de amar. E nessa vida você só vive, como eu disse, sendo fiel a Deus, amando Ele. Não é por medo, não é por pressão, não é por obrigação. Religião não pode ser uma coisa imposta. O maior erro das pessoas é a religião imposta. Não, porque eu nasci aqui, meu avô, meu tataravô e meu filho, meu neto, meu bisneto também tem que estar aqui. Religião não é imposta, religião é relacionamento com Deus. Assim como uma esposa que não trai o marido, mas também não devota amor a esse marido. Essas igrejas se comportam dessa forma. Jesus chamou, no versículo 5, a igreja de Éfeso ao arrependimento. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Isso é muito sério. Volte, busque o primeiro amor. Você que está nos vendo nesse momento, talvez você já esteve seu coração ardendo, queimando por Cristo, pelas coisas de Deus. É oportunidade. Deus está te dando nesse momento. Volte ao primeiro amor, se arrependa, né? Ou o próprio Cristo virá e tirará o candelabro, ou candeeiro, algumas traduções, do seu lugar. E diante do que o senhor está falando, aí eu volto a falar o que eu falei. Conheça as suas obras. Isso é muito sério. O senhor estava falando e eu estava aqui pensando assim. Isso é... Se as pessoas parassem para analisar a seriedade dessa palavra, conheça as suas obras. Conheça a sua vida. É isso aí. Conheça os seus pensamentos. O que eu vou falar aqui não é que eu sou mais santo que ninguém, não, porque eu vivo pecando, né? Mas às vezes eu tenho medo do que eu penso. Diante de Deus eu estou falando isso. Às vezes eu tenho medo do que eu penso. Às vezes vem aqueles pensamentos, misericórdia, Deus sabe o que eu estou pensando. Sai daqui, pensamento. Parece coisa de doido, mas por quê? A mente da gente viaja. Para depois Deus não olhava assim. Conheça as suas obras, conheça seu pensamento. Sim. Então assim, nós temos que ter esse cuidado, porque a justiça de Deus, ninguém foge, ninguém escapa. O Cledinho trazendo esse paralelo, pastor, quando o senhor fala a respeito das regras, né, da igreja, de cumprir as regras, me veio ao coração a questão geracional, né? Que às vezes um pai fica satisfeitíssimo porque o filho está cumprindo as regras, né?
Então, uma coisa que mexeu muito com o meu coração em algum tempo, a respeito de relacionamento de filho com Deus, né? Que não é para os meus filhos falar, eu acredito no Deus do meu pai, né? Criar uma forma do Espírito Santo se revelar a eles, para eles conhecerem o Deus deles, não o Deus do pai deles, né? E isso não é religiosidade, isso é relacionamento, né? Que o Cledinho está falando, isso que faz o Cledinho se policiar é o relacionamento que ele tem com o Espírito Santo. Não é ninguém falando, você tem que se vigiar, tem ninguém apontando o dedo para ele, né, se discipular, né, Cledinho? É seu relacionamento com o Espírito Santo, isso é fantástico. Nessas igrejas que nós estamos falando, Jesus também citou a igreja de Sardes, pastor Herbert. Como era a cidade de Sardes na época? Como que era? Como que funcionava? Como era o contexto? Então, a igreja de Sardes era uma igreja... vamos falar da cidade, né? Primeiro. Como era a cidade? A cidade era uma cidade próspera. E, além de ser próspera, era uma cidade que ela se orgulhava, porque ela tinha ouro, ela tinha prata em abundância ali circulando naquela cidade. E, principalmente, ela se orgulhava por causa das indústrias de lã e tinturaria. Então, ali eles produziam tecido, eles produziam lã, de uma forma que eles mandavam para outras cidades, e essa cidade se tornou uma cidade conhecida, se tornou uma cidade bem vista diante de outras cidades. É interessante que, se nós pegarmos alguns anos antes que João endereça essa carta à igreja ali de Sardes, nós vamos ver que essa cidade é uma cidade tão autoconfiante, que é uma cidade que ela certa vez disse, olha, as pessoas não conseguem invadir a nossa cidade, as pessoas não conseguem entrar aqui. Por que eles valorizavam isso? Eles diziam, olha, nós estamos em um alto, cercado por outras montanhas, outras colinas, então ninguém vai se arriscar a vir aqui, eles não vão conseguir invadir. E por causa desse orgulho, se nós pegarmos a história ali, nós vamos ver que mais de uma vez a cidade foi invadida. Eles tiveram que reconhecer, opa, nós não somos tão bons assim, nós não somos tão grandes assim. E é nesse contexto que está essa igreja de Sardes. A cidade também, como as cidades que foram endereçadas à carta, as cartas às igrejas, eram cidades idólatras. E Sardes não escapava. Havia uma deusa ali que era adorada, Cibele. E essa deusa era tida como a deusa da fertilidade da natureza. Então eles prestavam cultos imorais, adorações imorais a essa deusa, porque eles acreditavam que ela iria abençoar a terra deles e iria tornar a terra deles mais fértil, iria tornar a terra deles ainda melhor. Então esse era o contexto onde estava esta igreja, a igreja de Sardes. Pastor Herbert, que me veio à mente agora a respeito do local que o senhor falou de Sardes, porque às vezes a pessoa de casa pode ter uma visão que as igrejas do Apocalipse, né, viviam sempre num contexto assim de pobreza, vivia no meio do mato, pobreza, não tinha riqueza. E o contexto, pelo que o senhor está falando, era um contexto próspero, né, onde todo mundo, não vou falar todas as pessoas, mas era uma vida legal para a época, né, uma vida interessante. Vamos lá, pastor Reumar. Pastor, na carta à igreja de Sardes, tem uma parte ali que dá a entender que Sardes era uma igreja avivada, né? É só para os dias de hoje o negócio do avivado, pastor? Na época também, né? É interessante, como eu falei no início, essas 7 igrejas representam as igrejas da atualidade, de todos os tempos.
E a gente aprende, quando a gente começa a estudar, por que eu vou estudar em Apocalipse, as igrejas, que ele fala no passado, foi aí há mais de 2000 anos atrás. É porque fala para hoje, fala para nós hoje. E aí que nós temos que entender o que é uma igreja avivada. É um erro que muitos cometem hoje. Para muitos, a igreja avivada é o quê? Aquela igreja onde você entra, o pessoal está glorificando, está dando glória a Deus, volume alto, e tem essa liberdade toda, e acontece o movimento, Deus opera. Amém, pode ser também. Não que isso é errado, mas só isso não demonstra que uma igreja é avivada, né? E quando Jesus se dirige a essa igreja, aí diz assim, Apocalipse 3, versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o 7 de novo aí que a gente estava falando nisso, né? Conheço as tuas obras. Não esqueça dessa palavra. Conheço as tuas obras. Jesus falando. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Gente, ter a fama de estar vivo, ter a fama de estar bem, e aos olhos de Deus não está. O que é fama? Ela tinha fama de ser uma igreja viva ou avivada. E assim por aí nós encontramos igrejas que têm fama de estar avivada. Você olha, você vê, hoje, principalmente nessa época de transmissões online, recorrendo ao recurso da internet, e você vê as igrejas ali movimentando e tal, você pensa que é avivada. Mas Cristo conhece. Cristo conhece as suas obras. E aí para a gente entender o que é fama. Fama, segundo o dicionário, é prestígio, popularidade ou reputação. Isso é fama. Quantas pessoas estão atrás de fama? Querido, não busca fama, não. Se importa em ser visto por Deus. Isso é muito mais importante do que ter fama. Ser visto por Deus. Deus está te vendo? Como Ele está te vendo? E quando eu falo em reputação, nós temos que lembrar uma grande diferença. O que é reputação, o que é caráter. Reputação. Reputação é o cidadão, o indivíduo aqui fora na nossa sociedade, nossa cidade. Você vê ele, você vê a pessoa sendo educada, sendo a pessoa talvez contribuinte, ajudando os necessitados. Ele tem uma reputação. Mas caráter é aquilo que só Deus conhece. É aquilo onde que ninguém mais está por perto, nenhuma outra pessoa está enxergando. Ali revela o verdadeiro caráter da pessoa. Porque a reputação, todos nós temos algum tipo de reputação. É aquilo que as pessoas veem em nós, o nosso exterior, as nossas práticas, e tem a reputação. Reputações boas, como reputações ruins, né? Na verdade, as pessoas se preocupam muito com a reputação e esquecem do caráter, né? Porque todos querem ter uma reputação boa diante da sociedade, mas quando vai para o teste do caráter, são reprovadas. Até dentro disso que você está falando, é tão interessante, porque todo mundo quer ser bem visto. Dificilmente as pessoas vão contar os seus defeitos. Não, defeito. Pastor Reumar não tem defeito. Tem? Só Deus sabe. Tem? Quando eu abro meu coração diante de Deus, choro essa madrugada. Deus fala assim, quanto miserável eu sou. Mas é isso, as pessoas não conhecem. Agora Cristo nos conhece. Pode continuar, pastor. E é por saber que Cristo nos conhece que nós precisamos nos preocupar com o caráter. Quem eu sou, quando ninguém está vendo, mas Deus está me vendo. Isso é muito sério. A reputação, nós temos um
caso clássico, Ananias e Safira. Na época da igreja, no início da igreja, as pessoas estavam aguardando o retorno de Jesus por aqueles dias. Porque quando ele subiu, aquelas testemunhas ouviram e falaram assim, o anjo falando assim, como vocês viram, ele subir, breve ele voltará. E eles imaginaram no coração deles aquela fé toda, que sendo aqueles dias começaram a vender as coisas e ajudar a igreja, ajudar os irmãos uns aos outros, né? E quando eles chegavam, depositavam o valor das suas vendas diante dos apóstolos, né, as outras pessoas viam. E aí, uma boa reputação, uma né? boa reputação. E aí Satanás estava no coração deles. Aí, ó, aproveita, vocês venderam o negócio de vocês, fala que vocês estão dando tudo para os apóstolos, para a igreja. Mas, menino, tira parte para vocês, ninguém está vendo. Caráter. Então são coisas que a gente tem que ter esse cuidado, muito cuidado. E você ouviu que nesse texto a falta de caráter trouxe o juízo. Trouxe o juízo. E o juízo no Novo Testamento, que é algo que as pessoas às vezes acham que o juízo é só do Velho Testamento, né? É verdade. Então esqueceram de falar com Ananias e Safira que era o novo, né? O Testamento tem juízo também. Tem. Né? E eu fico imaginando se esse juízo de Deus, eu sei que porque as misericórdias de Deus são infindáveis, se renova cada manhã. Mas se Deus tratasse, assim como tratou Ananias e Safira, naquele evento, naquele momento, né, essa questão de reputação, de caráter, muitas pessoas estariam morrendo hoje. Sério. É até aquilo que o Tiago falou, né? Que a cidade, ela era bem vista, a cidade, ela tinha uma fama, mas não era apenas a cidade, a igreja também. Tinha fama. E a igreja se preocupava bastante com essa fama, com essa reputação dela. Só que ela vivia de aparência. Aparência. Uma fama. E muitos estão assim, né, vivendo de aparência hoje. Jesus disse para essa igreja de Sardes: vocês têm fama de estarem vivos, avivados, mas estão mortos, né? A igreja não está avivada. Pastor Herbert, o que é ser uma igreja avivada? Primeira coisa, é uma igreja que não vive de aparência. Nos nossos dias é tão importante falarmos desse assunto, porque as pessoas julgam que uma igreja avivada é uma igreja que faz muito barulho. Quanto mais barulho, mais avivamento. Não, quanto mais... Só que quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver, opa, não tem a ver com barulho, tem a ver com santidade. Não tem a ver com barulho, tem a ver com renúncia de si, do eu. Não tem a ver com barulho, mas tem a ver com quebrantamento. Eu costumo dizer que o verdadeiro avivamento, ele se inicia no quebrantamento. E é interessante que Jesus, ele vai convidar esta igreja a esse arrependimento. Se quebranta. Abre mão do que você pensa ser o certo, dessa fama que você tem procurado, tem buscado. Reconhece a sua situação. Vê como você está. Porque a fama é de ser viva, mas estava morta. Olha a seriedade disso. Para as pessoas, uma igreja viva, mas diante do Senhor, o Senhor está morto. Eu te conheço. Todo mundo está aí achando que está vivinha, mas na verdade já morreu. Então, é muito importante nós nos atentarmos a isso. E uma coisa também muito interessante, lá no verso 2, que diz: não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Tinha obras, mas as obras não foram aprovadas por Deus. Não é apenas ter obras. Meu irmão, minha irmã, você às vezes está pensando: olha, eu estou fazendo muita coisa para Deus. Não, eu estou produzindo muita coisa, eu estou fazendo. Mas aí vem a palavra do Senhor e diz: não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Porque eles não se preocuparam em fazer com amor a Cristo. Eles não se preocuparam em fazer para a glória do
Senhor. Por isso que eles tinham fama. Tem fama que está vivo, mas na verdade está morta. Então o avivamento, ele se inicia no quebrantamento. É por isso que Jesus chama eles a se aquebrantar. Sempre. Amém. É aquele negócio, né, pastor Herbert? Eu pertenço a uma igreja avivada. Quero saber se você pertence, quero saber se você está vivo, né? Porque às vezes a pessoa acha que a igreja avivada é ela, né? Estar na igreja avivada, ela também está, né? Acho que o pastor Evandro diz isso, né? Você entra dentro de um carro, você não vira um carro, né? Não. Então, só porque você entra numa igreja avivada, não significa que você vai estar vivo. E hoje as pessoas usam muito, né, a frase: não, sou do manto. Eu sou do avivamento, eu sou do fogo. Eu não consigo entrar em uma igreja se não for do fogo. Eu quero o fogo. Mas aí você conversa 15 minutos com essa pessoa. Vê se ela se importa com santidade. Vê se ela se importa com arrependimento. Não, o importante não é o meu interior, não. É eu estar ali no fogo, no manto. Isso é muito sério. Porque aí a gente volta lá. Jesus te conhece, irmão. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Jesus sabe o que está no interior desse coração aí, que ninguém mais conhece, mas ele conhece. Verdade. Amém. Pastor Romar, então, pastor, dá uma clareada para o pessoal. Então, qual é o segredo de uma igreja vencedora? Vou falar avivada, né? Vencedora, pastor. Uma igreja vencedora, ela primeiramente tem que entender que ela tem que ser dependente de Cristo. No momento que uma igreja ela se denomina autossuficiente, ela está dizendo: não preciso mais de Cristo, não preciso mais do Senhor, porque eu sou autossuficiente. Alcancei aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Eu tenho riquezas, tenho condições, tenho um número enorme de pessoas. Enquanto Cristo não for a cabeça, enquanto a sua força não estiver na dependência de Deus, essa igreja ela não é vencedora. Ela está procurando talvez vencer, ela está correndo atrás, mas ela não entendeu o que é igreja, o que é igreja vencedora. Aí entra nesse caso, no capítulo 3, versículo 8, justamente Jesus, para vocês entenderem um pouquinho melhor, falando para a igreja da Filadélfia. Era uma igreja que dependia completamente de Deus. Ela não era uma igreja poderosa, forte, não que seja errado uma igreja ter condições, como já falamos aqui, mas nós temos que entender que, independente das circunstâncias, tem que ser dependente de Deus. Tem que ser dependente de Deus. E assim diz novamente o Senhor: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Não foi a igreja que abriu a porta, foi Cristo que abriu a porta para a igreja. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que coisa maravilhosa. Quando fala aqui, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, às vezes nós tropeçamos, ou algumas pessoas tropeçam tanto nisso, porque acham que negar o nome de Jesus é dizer, alguém fala assim: você é cristão? Não sou cristão. Não é isso, não. Negar o nome de Jesus é justamente o que o pastor Herbert acabou de falar agora. A pessoa que não pensa em santidade, não se preocupa com santidade. No momento de fazer um negócio, se puder dar tombo no outro, ganhar um dinheiro, um valor ilícito, vai ganhar. Ele está negando o nome de Jesus. Se ele carrega o nome de cristão, está negando o nome de Jesus. É aquela pessoa, aquele cônjuge que casou, fez ali seus votos,
e está sendo infiel com esses votos, e se diz cristão. Ele está negando o nome de Jesus, ele não está guardando a palavra de Deus. E essa igreja, por pouca força, Jesus falou, olha, tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra. A fidelidade de Deus moveu muito mais do que as suas próprias forças. Querido, tem coisas que nós não conseguimos fazer, queremos fazer na ânsia de a coisa resolver, dar certo, a gente quer fazer. Confia no Senhor. Reconheça a sua fraqueza e entregue ao Senhor. E o Senhor te ajudará. Ela não precisou, como diz, forçar nenhuma porta. Foi o próprio Cristo que abriu a porta para eles. Era vista como fraca pelos homens. Talvez essa igreja fosse aquela igreja simples. Alguém passava na beira da porta dela, um exemplo, né? Que nós estamos falando, irmãos, só para vocês entenderem, quando nós falamos a igreja, Filadélfia, não necessariamente é um templo. A igreja se reunia na cidade de Filadélfia. Era assim. Então, onde se reuniam, se era nas casas, se era um local específico, talvez seja um lugar bem humilde, passava pela frente. Falava, nessa igreja não é tão fraquinha demais para mim, como é que eu vou entrar aí? Mas aos olhos de Deus, essa igreja era poderosa, Querido, não importa como as pessoas te veem, se as pessoas estão olhando para você como uma pessoa fraca porque você pediu perdão para alguém, se as pessoas estão pensando que você é fraca porque você reconheceu o seu erro e se dirigiu a essa pessoa, se você é reconhecido como fraco porque você abriu mão de pecar, você não saiu junto com a multidão, mas se preservou, aos olhos de Deus, você é poderoso e poderosa. Receba isso em nome de Jesus, querido. Pastor Herbert, e nós sabemos que quanto mais nós como igreja buscamos santidade, mais pesado o inimigo bate, né? Tem pessoas que são cristãs e dizem assim, eu levo uma vida tranquila. Às vezes o diabo olha para as pessoas e fala assim, não, isso aí eu não vou nem mexer não, porque Jesus fala assim, conheço tuas obras, né? E o diabo fala assim, não, eu também conheço, estou de olho, né? Mas quando nós buscamos a Deus, quando nós nos posicionamos, os ataques são mais pesados, são mais fortes. E quando nós somos afrontados pelo inimigo, Jesus também intervém a favor da igreja, ao nosso favor? Nós precisamos nos lembrar de Saulo, perseguindo a igreja, no caminho de Damasco. E ele estava indo lá, motivado, não, eu vou capturar alguns cristãos, eu vou mostrar para eles. Só que nesse caminho ele tem um encontro com quem? Com Jesus. Aleluia. E nesse caminho que ele tem um encontro com Jesus, Jesus faz para ele uma pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Eu não sei. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Espera aí, irmão. Saulo estava indo em direção à igreja que estava em Damasco, aos cristãos. Mas quem interveio no caminho, quem protegeu, quem tomou as dores, digamos assim, quem falou, opa, é a minha igreja. Toca aí não. Calma aí, é a minha igreja. Então Jesus, ele cuida da igreja dele de uma forma especial. E ninguém mais interessado na igreja do que o dono dela, Jesus. Quem mexe com a igreja está mexendo com o dono. E tome cuidado. Porque o dono é o Deus Todo-Poderoso. Então é por isso que as pessoas precisam ver. E é interessante que lá em Apocalipse 3:9, se referindo à igreja de Filadélfia, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Alguns
da sinagoga de Satanás, se dizendo judeus, estavam tentando atrapalhar a igreja naquela cidade. Mas Jesus, ele disse, eis que eu farei. Jesus não mandou eles, olha, vocês vão ter que fazer. Jesus, eu vou fazer. Isso demonstra o cuidado do Senhor para com aquela igreja. E algo me chama também muita atenção nessa igreja. Que se pararmos para ver, nós vamos ver que é a igreja onde Jesus não teve repreensão. Jesus não veio e repreendeu aquela igreja, mas Jesus veio e elogiou, e Jesus veio e fortaleceu aquela igreja, a fé daquele povo, e falou, continuem fiéis, permaneçam fiéis, não abandonem, continuem. Verso 11, Jesus exorta eles a conservar o que tem. Guarda o que vocês têm, não abram mão. Não troquem o que é eterno pelo que é passageiro, pelo que é momentâneo. Não troquem a eternidade por momentos de prazer nessa terra. Você, meu irmão, minha irmã, cuidado. Porque você pode estar trocando uma grande bênção, a eternidade, por um prato de lentilhas. Por algo insignificante. Tome cuidado. Faça uma análise da sua vida. Veja como você tem andado. Porque quem sabe você não conhece as suas obras, mas Jesus, eu tenho certeza que Ele conhece. Quem sabe você não se atentou. O tanto de erro que você tem cometido, um tanto de coisa que você tem feito de errado. Mas eu quero te dizer, volta. Não abra mão daquilo que é eterno. Daquilo que o Senhor preparou. E foi isso que Jesus falou, olha, vocês não vão trocar. Não troque o que é eterno por aquilo que vai ser passageiro aqui. Continuem fiéis. E esse é o nosso dever. Esse é o dever da igreja do Senhor, permanecer fiel. Até quando, pastor? Até que Ele venha. E eternamente, juntamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, pastor Herbert. Pastor Helmar, a gente está aqui posicionando o povo aqui da Ibjetibar a respeito das igrejas. Como o pastor Herbert comentou, o pessoal que tem mania de falar mal de igreja, né? Não mexe com a noiva de Cristo, não, né? E, pastor Helmar, a pergunta que eu vou fazer para o senhor, que eu quero que o pessoal aqui em casa também entenda, é que a gente aqui não está falando mal de igrejas. Não. A gente está aqui mostrando que Jesus está falando a respeito da igreja. Não é a minha opinião, não é a opinião do pastor Helmar, nem é a opinião do Senhor Jesus a respeito da igreja. Isso aí. Não é isso, pastor? Né? Então, quando a gente fala aqui, a gente fala o que Jesus está dizendo a respeito. Estou falando isso, pastor, porque como é que ficam as igrejas atuais que não tomam uma posição ao lado das Escrituras diante da sociedade devido a esse tal do politicamente correto? Como é que fica isso, pastor? Isso é sério, né? Nós vivemos em uma sociedade, eu tenho 50, vou fazer 53 anos. Eu lembro da época de escola, o tempo passa muito rápido, né? Quem está novo aí, doido para chegar aos 18, a vida passa rápido demais. Mas eu lembro na minha época de escola, tinha as brincadeiras bobas de menino. Mas não existia bullying. Não estou falando com isso que você deva praticar bullying. Eu estou falando que a vida era mais simples. Tem se criado essa ideia, esse conceito de politicamente correto. Eu não estou falando aqui que você não deve ser educado, você não deve... Nada disso. Eu estou falando que se cria um conceito, e em cima desse conceito politicamente correto, as pessoas estão abrindo mão de princípios da palavra de Deus para serem politicamente corretos. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não traz nada sobre isso. E é interessante que quando nós vemos igrejas, né, algumas igrejas, aderindo ao politicamente correto e abrindo mão ou deixando o biblicamente correto.
Isso é muito sério. E Deus está vendo, Jesus está vendo. Jesus viu nessas igrejas de Apocalipse. Tanto que ele se dirige a essa última igreja, Laodiceia, e aponta esse tipo de coisa. Mas como pastor daquela época, nós vamos entender um pouquinho o que a Bíblia diz aqui. Em Apocalipse 3, 15 e 16, diz assim: conheço de novo, né? As tuas obras. Irmão, você vai dormir nessa noite com a paz do Senhor, mas sabendo que Deus conhece as tuas obras, porque você está ouvindo isso todo momento. É o Senhor que conhece, não? Não é eu conheço não. É Deus, Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra pesada. Mas esse peso não quero que fique sobre a sua vida, querido. Mas esse peso, na realidade, pastor e evangelistas, na realidade no sentido de sentir aquilo que Deus quer para nós. Que toda palavra que Deus nos traz, aquilo que a Bíblia nos traz, é por amor. Mesmo que seja uma correção, mesmo que seja de uma forma corretiva, mas é por amor, porque Ele nos ama. Então Ele diz que não adianta uma igreja sem fervor espiritual, uma igreja que vive apenas de rituais e não mais de um relacionamento, porque quando você não é frio nem quente, você está no morno. Eu não sei, mas eu de vez em quando como umas comidas frias, pego na geladeira mesmo e como. E às vezes eu pego até, e a comida quente, claro, que é gostosa, que é natural, que a gente está acostumado. Agora pegar uma comida morna, dependendo, não desce. Ou é melhor ela fria ou quente. Tem coisa que não desce. Você experimentou tomar água morna? Não desce. Então Jesus está falando que, olha, você tem que tomar posição, meu filho. Igreja de Laodiceia, tome a posição. Você não é. Entenda o que eu vou dizer aqui. Nas ministrações nós temos feito nas partes da manhã sobre batalha espiritual, os domingos de manhã, sempre às 10 da manhã. Nós temos falado que as pessoas às vezes pensam que o fato de não estar do lado do diabo está do lado de Deus. Aquela pessoa que não faz pacto com o diabo, aquela pessoa que não segue o diabo, está com Deus. Não é isso. Ou você está com Deus ou você não está. Então quando está falando aqui, você não é quente nem frio, você é morno. Você está perdendo. Você está perdendo. É uma igreja que na realidade, nesse momento, ela não tinha um relacionamento com Cristo. É uma igreja que ela está mais preocupada com o politicamente correto neste mundo. Hoje nós vemos casamentos de muitas denominações já aqui no Brasil e fora do Brasil, denominações se denominam cristãs evangélicas, fazendo casamentos não restringindo, mas casamentos só a homem e mulher. Então estão mais preocupados com o politicamente correto do que com aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia abomina esse tipo de coisa. Não sou eu que estou falando, não somos nós, é a Bíblia que diz. A abominação aos olhos de Deus. Eu não estou falando para você, meu querido, você está me ouvindo talvez nessa noite, nesse momento, não é contra você, é contra o ato que Deus não aprova. Deus sempre está tendo misericórdia, esperando alcançar a cada um. E aqui é a mesma coisa que Laodiceia. Ele sabendo que não é nem quente, nem frio, mas é morno, né? Ele continua dizendo no versículo 17: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É uma palavra que vem e vem fazer com que Laodiceia seja chacoalhada, essa igreja. Talvez Deus está te chacoalhando nesse momento. O Espírito Santo talvez esteja. Nós estamos aqui nessa conversa aqui. Talvez Deus esteja falando, tratando, né, trabalhando no seu coração nesse momento. Apenas permita que Deus trabalhe. A intenção nossa aqui não é jogar um peso para te derrubar, ao contrário, te mostrar a realidade da forma que Cristo nos apresenta para te levantar.
Porque nós estamos nessa série que fala o quê? Dos propósitos de Deus e o destino da humanidade. Deus tem um propósito para a sua vida. E o destino que tem preparado para você, quando te criou, é o céu na presença dEle. E muitas coisas têm tirado várias pessoas desse propósito, desse destino que Deus tem preparado. Uma igreja que pensa que está tudo certo, ela é autossuficiente. Não pode ser isso. Não consegue chegar à sua própria realidade, né, à sua própria situação. Ignora a santidade, como foi dito aqui já. Não pode. Não pode ignorar. Mas é exortada. Versículo 19. Arrepender-se, pois a disciplina de Deus é um ato de amor. Aqui o texto ele diz, bem claro no versículo 19. Ele diz o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Se essa palavra está pegando um pouco pesado hoje, nesse momento aqui na sua vida, é porque Deus te ama. E Ele quer que você se arrependa. E o interessante, irmãos, que desde que nós estamos falando, né, sempre há para todas as igrejas, há algo em comum. E no final ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqui eu reforço: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Finalizando com o versículo 20, do capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Querido, Jesus ele não rebenta a porta. Jesus ele não força a porta, ele bate. E nós aqui já passamos por isso. Nós ouvimos esse bater de Cristo na porta dos nossos corações e nós abrimos. É algo que só você pode fazer. De todas essas igrejas, essas 7 igrejas que nós ouvimos, né, da semana passada para a semana, toda essa série, né, que veio ministrando sobre os propósitos de Deus e o destino da humanidade, é para que você chegue a um ponto de reconhecer que precisa abrir esta porta para Jesus entrar na sua vida, para Jesus vir transformar a sua vida, porque o propósito dele é que você esteja com ele, o propósito dele é que você viva a eternidade com ele. Quero dar oportunidade para os irmãos querendo se despedir, e assim nós vamos estar, né, fazer algumas considerações ainda, e depois a gente está encerrando esse momento, esse culto diante de Deus. Glória a Deus, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa noite e te lembrar, meu irmão, minha irmã, que Jesus te conhece. Deus te abençoe. Amém. Meu coração está queimando para falar isso. Desde a hora que o pastor Herbert falou, eu vou repetir o que o pastor Herbert falou. Meu irmão, minha irmã, não abra mão do que é eterno por uma aventura momentânea. Isso pode te custar a sua eternidade no céu. Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Pastor Helmar, pastor Herbert, Cledinho, queria dizer para os irmãos que isso aqui são 4 pessoas que são chamadas, né, pelo Senhor para tentar passar isso, né, pastor, para essas pessoas enxergarem, porque a gente quer todo mundo na glória, né? Amém. A gente quer que todo mundo se arrependa, né? Esteja conosco, né, pastor? E o culto se encerra, mas durante a semana a gente está sempre ativo. A Ibirritibá tá ligada, né? Não para. Não para. Então, se você durante a semana quiser marcar para a gente orar, né, pastor? Tem o telefone da igreja, né, Sim. pastor? Que as pessoas podem entrar em contato. Com Que certeza. essa equipe aqui, eu, Cledinho e o pastor Helmar aqui em Santa Maria, o pastor Santa Teresa, a turma de Santa Teresa, quiser, pastor, pode entrar em contato, né, pastor? Então eu agradeço a todos, que Deus abençoe.
Quero agradecer em especial aos pastores que têm nos acompanhado, né? Anchieta, pastor Clóvis, pastor Robson ali em Itaguaçu, né? O pastor Dittman em Aracruz, né? Também o pastor Herbert, o pastor Marcos, né? Em Viana. Um abração para Viana, para a igreja de Viana. Ibre Reviver, é isso? Ibre Reviver. Alterou o nome lá, para poder estar caminhando aí, né, na direção. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu gostaria nesse momento de estar orando por vocês para estarmos finalizando este culto. E como disse, o pastor Evandro está preparando, está com uma nova série. Eu tenho certeza que vai ser edificante, assim como tem sido essa série que nós estamos encerrando nessa noite. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, nós te glorificamos, ó Deus. E a nossa oração nesse momento é que os ouvidos dos corações dos teus filhos, aqueles que têm nos visto e ouvido nesse instante, meu Deus, que eles possam, ó Deus, entender que o Senhor os conhece, que o Senhor está fazendo aquilo que está ao teu alcance para resgatar a cada um, porque o teu amor nos constrange, ó Deus, a tua misericórdia, ela nos alcança diariamente, e que cada um possa, Deus, se render diante do Senhor, reconhecer, ó Deus, aonde tem caído e se levantar diante de ti. Meu Deus, abençoa o teu povo, é que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, uma boa noite. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso. Instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção. Lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus. E ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus. Nossa família. Visite-nos.